sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cast. Eu sou Luciano Souza e esse é o episódio 38. Eu queria, antes de iniciar o nosso programa com aquele convidado especial, queria agradecer a nossa audiência, né, que chegou a mais de 14.000 aí. Queria agradecer você que tem compartilhado, que tem curtido, que tem assistido o Em Questão e que tem apertado o sininho para novos conteúdos do Em Questão Cast, tá? Eu agradeço demais você. Agradeço também aqueles que têm assistido, mas não têm se inscritos no canal. Se inscreva, compartilhe, aperte o sininho, que você vai receber novos conteúdos do Em Questão Cast. Eu queria agradecer também os nossos apoiadores. Sem ele, o Em Questão Cast não estaria no local onde está hoje, que é a G5M, a LTS Síndicos, o Mix Baratinho, a Kit Gás Brasil, Casa de Bomba São Paulo, a O Solution e a Estação 80, né? E aí no final a gente tem Eze Murilo aí, que hoje tá bombando aí no Em Questão. Hoje a gente vai falar dia a dia de condomínio. Vai apresentar o meu parceiro e amigo aqui, o Anderson. Que nunca apareceu, a primeira vez, mentira. Agradecer aí todo mundo que está nos assistindo aí, é muito, muito importante a presença do pessoal que nos vê, né? E apresentar o nosso convidado, já amigo e parceiro de longa data, né? O Militão da Colabora. Ele é um engenheiro civil aí, especializado aí na área condominial e construção. Seja bem-vindo. Opa, boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir de alguma forma e passar informação para toda a audiência de vocês aí. É uma honra. Cara, Militão, sabe que a gente não pode falar muito aqui, senão vai ficar assim, pô, os caras estão puxando o saco do Militão, né? A gente é amigo aqui e tal, mas fala pra nós como iniciou sua carreira, como você passou a gostar da área de construção civil, porque você é engenheiro civil, sim, né? Formado, você tem algumas especializações aí, a gente também vai falar, tem um drone na mesa aí, vamos falar do drone também, mas conta pra nós aí, Militão, sua vida. Parei na área de engenharia em 2012, comecei por um acaso, é uma longa história, mas resumidamente fui para engenharia. Em 2012 comecei na construtora na área de inspeção das unidades antes de entregar a chave, então eu fui estagiário ali e parei na assessoria condominial como que por um acaso, por intermédio de uma grande amiga, uma amiga que é a Rosiane, que me apresentou o Luciano. Sim. E foi o primeiro condomínio que eu peguei para trabalhar, foi com o Luciano, e a partir disso vieram outros condomínios e tô aí, já tem 5 anos na área condominial aí, graças a Deus, e é uma área que eu sou apaixonado. Como você disse, o drone, nesse intermédio, nesses 5 anos aprendi a pilotar drone e hoje utilizo o drone como uma ferramenta indispensável para o dia a dia da rotina do condomínio, né? Para fazer inspeção, vistoria, inspeção de fachada, telhado, enfim. O drone é um parceiro e aliado do dia a dia. E a empresa iniciou com a Colabora. Por que Colabora, Militão? Então, na verdade não começou com a Colabora, como todo bom brasileiro que vai criar uma empresa, você usa seu nome. Então antes era a MR Engenharia, Militão Ribeiro, e numa mesa que é a maioria que faz isso, né? Todo mundo faz isso. A maioria. Né? Por regra, utiliza-se sempre o nome, né? Então era MR Engenharia e numa mesa de bar, conversando com a colega, ela falou, o nome que as pessoas não usam é Colabora. Né? As pessoas colaboram entre si e tal, e é um nome que é pouco registrado. E aí eu migrei de MR Engenharia para Colabora Engenharia, que o nosso objetivo é exatamente colaborar com nossos clientes que posteriormente, de certeza, vão virar amigos. Né? Isso é um gosto que tenho no meu dia a dia, que meus clientes, 90%, 95%, começa cliente e se torna amigos e falamos o dia a dia. É o caso do Luciano. Começou como cliente, hoje é um grande amigo, o Anderson. Então, o objetivo é colaborar, por isso esse nome. Nosso objetivo é colaborar para resolver a burocracia, desembaraçar o dia a dia, trazer soluções e resolver conflitos aí dentro da área técnica. E Militão, fala um pouco para nós, para a nossa audiência, sobre o porquê do engenheiro avaliar a documentação e o porquê se faz a documentação para reforma dentro do condomínio, que as pessoas acham que é da cabeça do síndico. O síndico está querendo me impedir de fazer a minha reforma. Porque a gente teve um caso, né? Isso é legal até a gente falar aqui, a gente falou até com o cara o diretor do CREA, né? E literalmente ele achou sensacional, que foi o caso da gente colocar a RT para colocar tela.
Porque ninguém... você vê o cara, o morador liga pra gente e fala assim, mas o cara falou que não precisa de RT. Eu falei, então, não precisa porque ele não quer assumir as cagadas que ele faz. Exato. Que vocês deixam ele fazer, né? Então aí quando dá problema, fica pro síndico resolver. Né? E até complementando, naquela... Eu contei até o caso, que eu não posso falar qual que é a construtora, ao qual que por causa da tela, nós perdemos a garantia da fachada inteira. É uma boa. Vamos lá. Primeiro, para fazer reforma, nós, por norma, tá? O Brasil é muito bom nesse sentido de normatização. Nós somos muito mais avançados que a Europa, eu falo isso por experiência, por já ter trabalhado nos dois países. Tanto nos dois continentes, tanto na América aqui, Brasil, e na Europa. O Brasil é muito avançado nesse sentido. Porque tem toda a documentação para liberação de obras de reforma, manutenção e condomínios, para rastreabilidade e para responsabilização. Existe no Brasil a NBR 16280 que normatiza isso. Ela dá um parâmetro, ela dá um norte e diretrizes mínimas para que você possa liberar uma reforma. Então tem a NBR 16280 que foi revista agora em 2020. Então é 16280/2020. E ela dá esse norte. Vamos lá, um exemplo, alvenaria estrutural. Eu libero de qualquer forma, sem conhecimento técnico, uma obra de reforma numa unidade autônoma do condomínio de alvenaria estrutural e a pessoa simplesmente me remove uma parede estrutural. Aconteceu isso em Suzano, num condomínio que eu atuei. Um médico comprou a unidade para o seu filho e o filho resolveu fazer um estúdio, pegou um apartamento de alvenaria estrutural e removeu as paredes todas. Uau. E fez aquilo ali um vão aberto. Sorte que são 8 apartamentos por andar, ele fez isso no primeiro pavimento do térreo. Quando o condomínio descobriu, ele teve que recompor essa estrutura, e aí tem laudo técnico, tem engenheiro estrutural envolvido, tem recuperação de estruturas, e isso custa muito dinheiro. Se não faz essa recuperação e isso fica do jeito que está, o condomínio vai apresentar uma série de patologias, trincas, fissuras, rachaduras e brechas. Colapsar até, né? E corre o risco de colapsar. Por quê? Uma parede. Mas uma parede pode derrubar o condomínio? Pode. Porque, veja, um condomínio de 20 andares com 60, 80 apartamentos, né? Então cada um tira uma fração da sua parede. Ao longo de 1, 2, 3 anos a estrutura desse condomínio vai estar destruída. Então, quando você põe um engenheiro, isso é prerrogativa do CREA. O CREA e as normas técnicas tem que ter um engenheiro para fazer a reforma. Você garante que tem um acompanhamento técnico. Então eu não vou pegar o seu João, que por mais que o seu João faça casas há 30 anos e casas excelentes, eu não posso pegar o seu João, o seu Zé, que nunca trabalhou com alvenaria estrutural e deixá-lo livre dentro de um apartamento para que ele remova essa parede e depois tem que interditar o condomínio e a vida de todos os moradores sejam impactadas. Então é por isso. Relativamente à fachada e colocar a tela de segurança. Por que a necessidade de RT? A fachada em si não precisa. A fachada não, a tela não precisa. Porém, se eu coloco a fachada no local errado, vai dar infiltração. O morador vai reclamar da infiltração que está gerando bolor, agente biológico, está sendo criado ali, está proliferando. E quando reclamar, nós vamos falar com a construtora, olha, tá entrando, tem umidade no apartamento. Quando a construtora, esse imóvel está na garantia, quando ela vai lá dar uma olhada, fala, beleza, está dando infiltração porque vocês perfuraram a impermeabilização da fachada. Então a responsabilidade não é nossa, é de vocês. O morador achar ruim de ter um responsável técnico acompanhar a instalação de fachada, porque ele não sabe o custo de recuperar uma fachada. Exato. Então é mais barato eu contratar um responsável técnico para me fazer um laudo, para me autorizar a colocar essa tela de segurança por R$1.000, R$1.200, um salário mínimo que seja, do que ter que ratear um custo de 300, 400 mil entre os moradores para fazer a recuperação de uma fachada. Sim. Então é muito mais fácil nós evitarmos o problema, que lá no futuro ele vai ser gigante e vai dar problema. E se está na garantia, a construtora vai tirar o cavalinho dela da chuva. Sim. E quem vai arcar são os moradores que chiavam, por quê? E aí eles vão entender o motivo. É por isso que nos condomínios que nós, Colabora Engenharia, atuamos, tem que ter ART para instalar fachada. Não pela tela, pela fachada. Eu até peço desculpa para você que você estava no meio da sua explicação, estava no celular mandando aqui, mas é uns vídeos que eu mandei para a produção
para ela colocar para você. Se a produção puder colocar, é até legal para a gente poder falar. Claro. A primeira, não sei se vai ser por ordem, mas a primeira que eu coloquei foi deles arrancando um pilar. Ah, não, esse é do segurança aí, ó, construindo aí. Isso aí é perfeito. Militão. Ainda bem que vocês não sabem que Esse trabalha na Colabora, Militão? de maneira nenhuma. Eu nem passo perto dessa obra. Olha isso. Cara, isso- a gente tem muito disso no Brasil, você acredita, Tem né? muito. Muito. Infelizmente. E é uma obra grande, não é uma obra Pois pequena. é, uma obra de tamanho médio para grande. É. Eu sou engenheiro de segurança do trabalho também. Então, você imagina, Por isso que eu coloquei pra vocês. Então, se eu for falar... E é por isso que eu não atuo na segurança do trabalho, não gosto. Porque se eu vou falar com esse senhor, ele vai olhar para mim e vai dizer, mas eu faço assim há 30 anos, nunca caí. Mas aí, 30 anos não caiu. Se você cair em uma vez só, você pode Já perder deu. sua vida, pode ficar... Se morre, tá tudo certo. Eu acho que é mais tranquilo morrer. Mas se você ficar em uma cadeira de rodas, numa cama, tetraplégico, por coisa simples, é usar um cinto de segurança, é estar bem amarrado, estar bem estaiado ali, você consegue se prevenir muito mais. Então, isso é... E é no Brasil, você vê. Tá, na Europa também tem isso, tá? Não, mas você vê. Olha lá, Esse aí esse, é olha lá, famoso. Militão, você acabou de falar de fachada. Esse é O cara falou assim: eu famoso. não tô conseguindo enxergar. Tá cortando a vista lá. O cara falou brincando, ó. O morador remove pilar de E eu- sustentação do prédio e eu porque conheço tá atrapalhando bem a sua esse prédio. vista. Então, Esse é famoso. esse é o motivo de que nós temos hoje para nós liberarmos uma obra de reforma, nós pedimos pelo menos 6 documentos. 6 documentos. Puxa, é muito burocrático. Essa burocracia evite que o morador, né, ele seja simplesmente deslocado da sua casa de uma hora para outra e falar, olha, você não pode entrar aqui hoje, né? A Defesa Civil interditou. E se a Defesa Civil interdita, ela tem poder de polícia, ela pode interditar e interditou, acabou, não pode acessar. E esse cara vai para onde? A prefeitura não vai arcar. O condomínio não vai arcar. E o morador que fez isso, ele não tem dinheiro para arcar um hotel para todos os demais moradores Exatamente. que precisam sair da sua unidade. Então o custo é muito elevado. Agora, se eu tenho um engenheiro fazendo isso, opa, eu tenho um responsável técnico. Por que Exato. chegamos nesse ponto? E se você analisar, né, antes da produção tirar, você vê que quando o edifício é construído, e até mais, a gente até falou aqui uns programas anteriores, que o cara calcula o peso que vai da fachada de vidro ali, ó, por conta de ter o pilar, né? Ele fala, vou fazer o cálculo de quanto você pode colocar de peso ali. E ele tinha falado disso, que a maioria das pessoas pegam a sacada e juntam com a área cozinha, sala. Integra. E aí ele não pergunta Nivela, para a construtora se pode, né? Porque tem casos aí que o cara fez isso aí e não pode ter movimentação da forma que os caras querem fazer, né? Por norma no Brasil, as sacadas elas suportam 100 kg por metro quadrado. Isso é por norma e por custo. Porque para que isso suporte 300 quilos, eu tenho que majorar minha área de aço, tenho que majorar meu custo de concreto, eu tenho que redimensionar o cálculo. Então, por norma, as construtoras deixam a sacada 100 kg por metro quadrado e as unidades 150 kg por metro quadrado. Uma coisa muito comum e que gera muito problema é quando na hora da reforma as pessoas compram porcelanatos de grandes dimensões e colocam armazenados em qualquer lugar ali e põem 500 kg por metro quadrado. O que gera fissuras diversas. E ela reclama quando está pedindo por que tem que fazer RT. Agora, eu esqueci o dia que estou colocado quando a gente fez aquela gravação com o Rogério da Exxon, que ele falou de automação e tal. Tá carregando. Lá, o síndico falou que não pode carregar o veículo. O cara falou, tá bom, não posso carregar. Meteu, foi uma extensão da casa dele. Então, isso é um outro problema, porque você sobrecarrega seu sistema elétrico, pode gerar... Não pode é dar dimensionado. Ele não foi Exatamente. dimensionado. Não é dimensionado Por isso que pra Militão, por isso que a gente fala aqui, o programa, ele literalmente é para mostrar para as pessoas que são leigas que tem coisa que você evita, porque quando você vai falar de incêndio, para nós, para mim da área elétrica, quando pegou fogo no edifício, a primeira avaliação e a que vai ficar, que literalmente aconteceu, é curto-circuito. É o sistema elétrico. Coisa mal dimensionada, ou o cara colocou que nem... Eu já peguei, principalmente agora em obras de condomínio novas aí, que o cara quer terminar a obra, que ele vai entregar. Então, sempre as fases finais é acabamento e a rede elétrica, porque o cara vai passar cabo, colocar a tomada, né? Então, ele tenta, vamos supor, fez o acabamento, ele vai lá, passa, coloca as tomadas, já tá o acabamento ali, já era, né?
E aí o que você vê? Que o cara troca o cabeamento, que o cara compra um cabo que você vê que a malha por dentro não é compatível com a carga que vai ter dimensionado nela. Você vê que o sistema de proteção ele está dimensionado errado, né? Porque o pessoal acha que disjuntor pode ligar e desligar. Ele é proteção do cabo. Não é nem proteção, é proteção do cabo. Ele é dimensionado para proteger a carga que vai vir do cabo e o cabo. Exatamente. Né? Então o pessoal não sabe disso. E aí quando você vai mexer, você vê que o cara colocou que hoje a gente está no século XXI. Eu acho que as construtoras já deveriam ter se adaptado a isso, e não só em obra grande, como o Anderson falou nos vídeos anteriores, de se adaptar ao seguinte: cara, o cara hoje pode comprar uma churrasqueira elétrica, o cara pode comprar uma fritadeira elétrica, o cara pode comprar um negócio de fazer arroz, uma panela de arroz elétrica, panela de pressão elétrica, e aí quando você vai ver, o cara tá dimensionando 2,5 para tudo isso que tá lá. Ó, vai pegar fogo. Forno elétrico. Não, e pior, ar-condicionado. Você entendeu? Muitos apartamentos, muitos prédios de padrão médio, baixo, médio, padrão, eles deixam um ponto de ar-condicionado já instalado, pré-definido. O cara chega, pô, tenho 2 quartos, sala, e vou integrar minha sacada com a sala, tal. Então eu quero um ponto de ar-condicionado em cada lugar. Eu quero um ar-condicionado no quarto, um na sala, e quero pôr um cassete de 30.000 BTUs na sala. Tá, e quem vai assinar isso? Quem vai liberar? Eu não posso liberar isso. Se você quer fazer, eu libero, mas assim, me traz um engenheiro eletricista que ele vai redimensionar sua carga elétrica, falar, olha, eu redimensionei, vou adequar aqui, vou alterar. Aí tá liberado. Fora que, pra fazer isso, ele tem que trocar o cabo desde que vem de baixo, que vem da rede. É um circuito novo. Ele tem que refazer o circuito. É. Quanto custa? Pô, o engenheiro elétrico vai te cobrar R$8.000. Pra fazer, isso é caro, isso é um absurdo. Vocês querem ganhar dinheiro na minha meu amigo, eu não vou ganhar nada. O condomínio já me paga para prestar essa assessoria exatamente para que o seu excesso não coloque fogo na sua unidade e todo mundo tenha que sair daqui de madrugada. E sabemos, o Brasil é um país quente, se eu tenho ar-condicionado eu vou usar. Sim. Então assim, eu vejo muitos absurdos. Por exemplo, o cara acostumado a morar em sobrado, em casa, a vida toda, vai para o apartamento e o hobby do cara é aquário. Ele quer pegar um aquário gigantesco, colocar no apartamento de 50 metros e concentrar 2 toneladas de água ali num espaço de 1 metro, 1,5 metro. Que não tá ali desenhado para isso. É 100. Um absurdo. É um absurdo, assim. Então, mas a gente fala, Militão, hoje a gente, o Em Questão Cash, ele traz essas informações, e às vezes tem morador que assiste o programa e ele ainda questiona por dúvidas que são básicas, que poxa, mas eu não posso quebrar minha parede, mas eu não posso colocar uma tomada a mais. Não pode, cara. Eu comprei o apartamento, o apartamento mas é meu. Eu vi uma outra coisa também. Essa é boa, o apartamento é meu. Outra coisa que também, poxa, mas o meu apartamento não tem chuveiro elétrico, mas não tem 220. Cara, pessoal, quando vocês compram um apartamento, a gente sempre fala isso. Começa a tirar as dúvidas, porque assim, coloca para vocês o quê? Hoje, tá tão fácil de você ter informação, que as pessoas, elas não buscam essa informação, e quando você coloca lá para eles, é tipo assim, lê rapidão, fala, tá bom, colocou lá e esqueceu, né? Então eu sempre falo para as pessoas aqui, que quando eu vou comprar um apartamento, coloca o que você quer, o que você tem de ideia para ter um apartamento. Você quer quebrar parede, você quer ter mais espaço, você quer comprar um apartamento pequeno e fazer um salão de festa dentro do apartamento, então você tem que buscar o que vai te priorizar, o que vai te ajudar nisso, né? Meu entendimento desse pormenor é o seguinte: o Brasil é uma maravilha. Se eu tenho dor de dente, eu corro pro dentista. Se meu carro quebra, mecânico. Se eu tô com dor no peito, eu vou procurar um cardiologista de imediato. Eu não quero morrer de infarto. Mas se eu vou construir, reformar, ou vou comprar um imóvel, é o seu Zé, é o leiteiro, é o padeiro, é meu pai, minha mãe, é minha tia. Eu vou falar com Deus, vou falar com o pastor da igreja, vou falar com o padre para me abençoar e me consagrar o meu salário. Mas eu nunca vou procurar um engenheiro, um arquiteto para que me dê as diretrizes mínimas. Percebe? E partindo desse pressuposto, eu compro algo que eu não queria. Que eu vou comprar um apartamento com 3 quartos, mas eu quero uma sala ampliada.
E aquela parede que divide a sala e o quarto, ela é alvenaria estrutural. Eu não posso remover. Mas se eu tivesse conversado com um engenheiro, um arquiteto, não só com o corretor, o papel do corretor é vender, ele está super certo, ele leva a informação do empreendimento dele, ele não tem que fazer propaganda do outro empreendimento. Mas se eu converso com um engenheiro, um arquiteto, uma conversa informal, eu falo, uma consultoria que seja, eu falo, eu vou comprar, o que você pode me assessorar, em quais etapas você entra para me assessorar, o engenheiro vai orientar, o que você quer? Você quer integrar a sala e o quarto? Olha, você não pode comprar se essa parede for estrutural. Vai ser estrutural ou não? A gente tem que pedir o projeto para a construtora. Ah, mas eles não vão fornecer o projeto porque eu ainda não comprei. Cara, então compra um empreendimento que é concebido em concreto armado. Você não vai ter esse problema. Em concreto armado você pode tirar todas as paredes e fazer um vão livre. Você não pode tirar pilar e viga. Agora as paredes, meu amigo, é só fechamento, remove... E a do banheiro, né? Porque você tem a tubulação descendo. Banheiro e cozinha. Não, pode tirar também. Não, sim. Ele pode deixar o shaft exposto dentro do apartamento dele, pintar de rosa, de vermelho, amarelo, preto. Pô, sou corintiano, preto e branco, combina pra caramba. Mas é concreto armado. Agora, a alvenaria estrutural tem diversos pormenores que impede. Não posso fazer a minha vontade dentro do apartamento, porque o meu apartamento, ele impacta a vida das outras pessoas. Lembrando que seria bom você explicar o porquê quando eles fazem alvenaria estrutural. Por quê? Porque literalmente os caras querem diminuir gastos, né? Então, concreto armado vai muito mais concreto, vai muito mais verba para poder fazer. Né, na verdade, né? Sim, agiliza a construção. Pronto, a alvenaria estrutural é algo totalmente brasileiro. Na Europa não se vê, até por conta de terremotos e tal, eles não constroem com a alvenaria estrutural. Então, é algo brasileiro. A alvenaria estrutural ela é muito rápida. Você consegue bater uma laje, encher uma laje, bater ou encher a laje, que é mais antigo fala bater laje, as pessoas mais modernas é encher da laje. Você consegue encher uma laje a cada 7 dias, manter as escoras e dar continuidade. Então, a alvenaria estrutural ela tem uma produtividade muito boa. Maior, né? Muito boa. Se você pegar um bloqueiro bom ele produz 70 metros por dia. Eu assisti o podcast que vocês tiveram aqui com o Lucas, da Juca Neto, e ele falou isso, sobre o pedreiro que ganha 2, 3 mil reais e o pedreiro que ganha 10, 15. Esse pedreiro que ganha 10, 15 é o bloqueiro que produz muito. Ele produz 80 metros no dia, 70 metros no dia. Esse cara ganha muito dinheiro. Então, a alvenaria estrutural ela traz essa agilidade, né? E aí, quando entrega para o cliente final, para o consumidor final, tem norma que fala, olha, a norma é clara. Você entrega uma manual de uso, operação e manutenção, só que o morador não lê. Não lê. O morador não lê. E muitos engenheiros não leem também, tá? E você vê que é uma coisa que deveria, que nem a gente traz facilidades aqui pro pessoal, né? Essas informações, elas não são informações de facilidade, são informações que são regras, são normas. Claro que sim, claro que sim. E tem entendimento criminal. Não é porque o militão quer. Nos condomínios que eu presto assessoria... E nem o que o síndico quer. Exatamente, não é o síndico que quer isso. Não, isso é norma, amigo. Isso é norma e nós temos que seguir a norma. Por quê? Se eu entro na norma e ando dentro da norma, as chances de ter algum problema e eu ser responsabilizado... É mínimo. É muito menor. E o morador acha que ele não vai ser responsabilizado. Vai sim. E o próprio sinistro, né, Militão? Se eu estiver fora das normas, por mais assíduo que é o meu pagamento, o seguro vai falar, não vou pagar. Porque o papel do seguro é não pagar. Sim. O objetivo da seguradora é não pagar. É receber, ela quer você está pagando o seguro, mas ela não quer ter problema. Exatamente. O papel da seguradora é não pagar. Então, portanto, que se você, sei lá, vamos lá para a área de carro. Se eu tenho um carro e digo que o meu carro passa as noites na garagem, e ele foi roubado de madrugada na rua, na porta da minha casa, a seguradora fala, amigo, tô fora, eu não vou pagar. Então, o papel da seguradora é não pagar. Se eu tenho um sinistro dentro do condomínio e eu tenho, sei lá, tive um recalque na estrutura. O que é o recalque? É quando o prédio cede. Geralmente acontece muito mais recalque diferencial, que cede só uma fração, um lado do prédio. Então, pronto, os prédios de Santos, já viram os apartamentos de Santos? Eles recalcaram. Eu tenho um recalque diferencial por problema no solo, e esse problema no solo é oriundo de uma manutenção que foi feita
de forma inadequada e não tenho ART, eu não tenho nada que comprove que foi feito da forma adequada, a seguradora não vai cobrir. O condomínio vai ter que ser interditado. Vai arcar com tudo. E o pior dos problemas, o condomínio é uma empresa que não pode falir. Ela não fale. O condomínio não fale. Não fale. Ele pode estar devendo 10 milhões, vai ratear os 10 milhões entre os moradores. Não importa que ele não vai falir. o tempo. Vai ter que pagar, vocês vão ter que pagar e vai ter que pagar os funcionários e prestadores de serviço. Então, e até por isso que nós batemos tanto aqui em como gastar mais melhor, ser mais efetivo, usando técnicos. E nós sempre falamos, não é uma implicância, né, Luciano, do síndico. Não é, porque nós temos que olhar, na verdade, lá na frente. Sim. Se nós andarmos dentro das normas, com todas as normativas atendidas, se eu tiver um sinistro, eu vou receber. E você vai mitigar os problemas internos, né? E vai economizar dinheiro para frente. Claro. Você vê, você estava falando, a gente estava falando aqui de melhorar a comunicação, o vendedor quer vender. Assim, a gente sabe que tem vendedor que ele vai falar, que existe um problema assim, existe um problema aqui. Eu acho que o seu perfil já não compete com a sua informação, não compete ter essa unidade. O que eu sempre falo é o seguinte, você vê, ontem eu saí com a minha família, e aí você vê que você para no farol, agora tem um pessoal entregando para você o papelzinho lá, empreendimento novo, tal. Aí você vai lá visitar. Tá certo? Eu acho que seria legal a construtora fazer o seguinte, se ela vai montar o stand, porque é a construtora que monta o stand, né? Ela monta o stand, coloca um cara técnico para tirar as dúvidas, para não ficar só o vendedor falando lorota, porque tem vendedor falando lorota, eu tenho que falar o português claro. Você vai numa assembleia, Militão, quando você vai na assembleia de implantação, o cara comprou um apartamento, e aí ele acha assim, o vendedor fala coisa simples, não é nem de construção, mas fala para ele assim, as vagas são sorteadas. Tá? Só que ele tem apartamento de tamanho, vários tamanhos, que o apartamento tem um valor e tem uma especificação. Cada um é diferente. Chega lá, o cara fala assim, aí o cara vê lá, vaga livre, coberta, aí ele fala assim, vai ser sorteado uma hora, eu vou pegar a vaga. Quando ele vai participar, não é. Você entendeu? Então eu acho que nesse sentido, deveriam treinar mais o vendedor, até para falar o português, claro, não é vender a todo custo. Porque assim, depois vende, aí fica aquela dor de cabeça que a construtora fica tendo, de ter o cara nas costas do sítio e falar assim, pode processar. Por quê? Às vezes não é nem por conta de um probleminha ou outro, o cara quer que processa para ver o negócio o circo pegar fogo. Não, mas aí tem outra questão, nem todo mundo é chato igual o Militão. Você entendeu? Eu sou cara chato e hoje... Eu também. E hoje minha esposa é chata. Nessa parte de condomínio, de habitação, ela é chata porque ela convive comigo e passa por osmose. As pessoas não fazem perguntas técnicas. Elas olham o folheto de venda bonito, ela quer comprar aquilo que é bonito. Mas, por exemplo, no folheto apresenta lá uma academia. Mas vai entregar ela montada? Do jeito que está no folheto, ou isso aqui é só ilustração? Era ilustração. Então, esses questionamentos as pessoas não fazem. Aí na implantação, nós fazemos inspeção de recebimento de condomínio e de recebimento de chave. Na implantação, nós vemos o síndico que vai receber e fala, mas cadê a academia montada? Não, mas é a imagem meramente ilustrativa. É somente o espaço. Não pode. Você pela tá entendendo? lei hoje do consumidor, você não pode fazer nada que venha... como que... Eu lembro que era mudar, né, a reflexão do negócio. Você tem que colocar o que vai ser. Porque isso acontece na fachada. Eu comprei meu apartamento, a minha fachada tinha lá um rackzinho, não, tinha um armáriozinho. Na sacada. Na sacada, Na sacada tinha um armáriozinho com uma churrasqueira elétrica. Ecológica. E não pode. Claro que sim. Entendeu? Então, esse tipo de coisa é informação falsa. Porque você induz o consumidor ao erro. Sim, é falsa. Você induz o consumidor ao erro. Você entendeu? Porque depois que o cara compra, aí o síndico tá lá e fala, peraí, não pode. Não, mas eu vi que tava daquele jeito. Não, mas aquele jeito que eles colocaram foi para vender. E fora que a coisa mais comum na implantação é o que o vendedor passa, que o seu condomínio vai ser R$200. Aí você fala, como assim? Eu comprei, aí o síndico tá roubando, a administradora tá roubando, vocês vão tirar, e aí você fica assim, mas escuta, é impossível. Você tem portaria 24 horas, você tem elevadores, você tem manutenções, e aí você vê que, é isso que o Luciano falou,
no stand não tem que ter só o vendedor. Algumas construtoras, né, Luciano, colocam de fato quanto que vai estar projetado o condomínio do cara, deixa a coisa mais transparente, mas a grande maioria não. Então ele vai no decorado, vê aquela coisa toda, põe lá que tem até ar-condicionado, mas na hora que entrega, a unidade dele não pode ter ar-condicionado. Mas sabe o que eu acho? Eu penso o seguinte, o que teria que ser técnico, o que teria que ter uma apresentação técnica? Para poder especificar assim, ó, reforma, você achou bonito, que você gostaria de mudar alguma coisa no empreendimento? Então gostaria, então já vou te explicar tecnicamente. Deixa ilustrado, eles têm o projeto lá, deixa ilustrado. Ó, essa parede você não pode arrancar por isso e por isso, essa parede aqui não pode fazer, você não pode integrar a sacada com a sala porque ela não comporta movimentação da forma que você quer fazer, e assim vai. Então você inibe esse tipo de problema, porque isso também vai trazer um transtorno para o condomínio. Não, sim, e olha, um exemplo que duas construtoras que eu não posso falar, ela segue o padrão americano, que eu acho fabuloso. Você vai comprar, ali na hora você vai definir, ó, qual a parede, eu quero sala estendida, ok, piso, ok. Ele já te dá um romaneio de tudo, e quando eu entrego a unidade, ela já está pronta, né, menino? Então ela já está ali adequada. Então esse é o mundo ideal. Isso o americano faz muito bem. Você pode modular o imóvel, e tem duas construtoras em São Paulo que fazem isso. E na hora da entrega do apartamento, isso ajuda pra caramba, entulho, esse problema de RT ou não RT. Mas tem um porém, são empreendimentos executados, concebidos com concreto armado. Sim. Com a alvenaria estrutural é muito mais difícil, porque você recebe, o calculista ele te manda um projeto, ele manda um projeto para campo e você não consegue alterar muito, porque num empreendimento de alvenaria estrutural a maioria das paredes são estruturais. Sim. Em um apartamento você vai ter uma ou duas paredes que não são estruturais. O concreto armado ele é o famoso fachada e interno, né? Exatamente. Fachada interno, você não altera por questões óbvias, você não pode interferir na fachada. É o sistema de caixa, né? Exatamente. Agora, a alvenaria estrutural é uma coisa que dá muito problema, o pessoal briga muito na hora de liberar a obra, eles colocam lá no memorial descritivo, vamos fazer um nicho no banheiro. Não. Você não vai fazer seu nicho no banheiro. E eles acham que é pessoal. Pô, esse nicho aí, fala aí. Não dá pra fazer. Aquela parede é justamente da fachada externa. Eu já tive problema que o cara esburacou a fachada. Mas é por isso que eu falo isso. Eu falo abertamente. Precisa de ter uma inspeção técnica. Aí assim, não tem inspeção técnica, contrata um engenheiro. Existe um manual de reforma do proprietário, que ele tem que ler aquele manual e seguir o que está dizendo o manual. Ele não segue, não adianta, a gente bloqueia. Quantas pessoas vocês conhecem que já leram aquele manual? Ninguém lê. Ninguém lê o regimento interno. Você quer ver? A gente participou de uma assembleia, né, que você vê que as pessoas querem que você fique passando informação, que você, dentro da convenção e dentro do regimento, você já tenha a assembleia de previsão orçamentária, você já tem a assembleia de falar dos gastos, mitigar os gastos do condomínio. Então ele quer que você constantemente tenha passando informação para ele do que se está movimentando, se você já apresenta isso. Então, você entendeu? Aí tem outra questão mais humana. As pessoas elas são carentes. Muita gente é carente. As pessoas são carentes, elas querem esse contato toda hora, até para se sentirem importante. Então é pegar na mão como se pega um filho também. Usualmente não dá para fazer não se aplica, isso. Não se aplica, mas é uma carência que muitas pessoas têm e elas querem essa atenção. E outra, ler cansa. Ler é maravilhoso quando você gosta de ler, mas ler cansa. Mas aí eu falo para você, o síndico profissional do síndico morador tem uma diferença. O síndico morador ali é TED, ele está ali 24 horas, ele é TED. O síndico profissional, ele não vai ser TED. Se a convenção é X, a convenção é X.
E não tem o que mudar, tá dentro do Código Civil. E é o correto. É o correto. Você tem que ser legalista. Nós Se temos que ser legalistas. Se foi aprovado dessa forma, se eu tenho que fazer dessa forma, é dessa forma. Fora disso, ele está tentando fazer um a mais para trazer uma transparência a mais. Óbvio que sim, Mas não que seja. Se o cara, a prerrogativa é do síndico em algumas situações, ele chama o conselho. Então, se você tem um conselho, literalmente é para você não ter que ficar sentando numa sala de reunião com 500 moradores e falando para todo mundo que você vai falar pro conselho. Não, e não dá. Não. E não dá. E também não Muda. dá. Tem gente querendo mudar essa situação. Imagina- E não vai mudar. Imagina você, todo mês tem que sentar com 500 pessoas para tomar decisão. Não. Decisões simplórias do E dia a dia do eu condomínio. quero mostrar uma coisa, eu quero falar uma coisa aqui, Milton, que não tem nada a ver com a gente falar de obra, mas deixar claro aqui, para as pessoas que não aprovam as contas do síndico, elas têm que questionar. Claro que E elas sim. têm que Por ler. quê? Porque Por quê? assim, se o síndico sair fora e as contas deles não for aprovadas, sabendo que tá tudo certo, e aí lá na frente o síndico que posterior que entrar vir com notificação extrajudicial, o condomínio responde. Sim. Sim. Porque ele vai entrar com uma ação contra o condomínio e vai falar pro condomínio: eu entreguei para vocês e expliquei as minhas contas. Vocês não aprovaram, eu tenho como provar que elas estão certas. E aí? Então, é bom as pessoas ficarem atentas, porque na hora da assembleia de reeleição, a pessoa não olha nem o que o síndico profissional está falando. Vota porque não gosta do cara. Exato. Para tirar o cara que está lá. Eu vejo muito isso. Isso é errado. E assim, não se vende serviço. Eu falo para você, não se vende o serviço do síndico morador. Se vende o serviço do síndico profissional. Acabou. O síndico morador está ali para tentar fazer o que é melhor para ele. Se tem síndico morador que não faz, e aí já... Aí é uma outra É questão. uma outra história. É uma outra questão. Mas, né? cortando o Militão, só para lembrar para vocês, tá? Quando vocês não aprovarem qualquer coisa, coloca o porquê lá, o que não aprovou, para que seja questionado e mostrar para os moradores. Não ficar nesse achismo. Né? Ô, Luciano, eu vou corroborar e complementar a sua fala. Na cidade, no estado de São Paulo, são um pouco mais de 4 milhões de condomínios. Desses pouco mais de 4 milhões, 2 milhões são considerados condomínios grandes, que têm acima de 100 unidades. É quase um país. É quase um país morando em condomínio. É quase um país morando em condomínio. Todos os condôminos, ao invés de só falar mal do síndico, essas coisas, no meu entendimento, tem que se aproximar do síndico, participar e entender as contas do condomínio, o que está acontecendo, para onde está indo o dinheiro. Porque eu mandei fotos aí para a produção colocar de condomínios que você olha, como diz minha mãe tem a quarta série e ela diz, olha, por fora bela viola, por dentro, esse daí especificamente em Portugal, esse daí por sinal o primeiro já começou em Portugal. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Então, conforme as fotos forem passando, eu vou mostrar alguns condomínios que, assim, por fora tá lindo. Olha, pode passar, por gentileza. Pode passar. Olha a estrutura. Pode passar. Isso daí é tudo Portugal. Olha, isso daí é dano de fachada. Aí tô vendo que tá bem, hein? Olha, ela tá subindo. Bem, isso daí é a Beira-Mar. Isso é um condomínio à Beira-Mar que eu fiz um relatório, fiz uma inspeção. Tem imagens de drone também, mas ficou no computador. Nossa. Olha isso. Mas isso daí se dá porque nossa norma 6118 diz que o nosso recobrimento mínimo para uma área de agressividade é no mínimo 50 milímetros, 5 centímetros. Na Europa eles usam 40 milímetros. O que você perde o recobrimento e acontece isso. A fachada pode ter qualquer problema e cair, inclusive. Né? Colapsa, né? Pode colapsar. E é bonito o empreendimento, né? Sim. Pode passar por gentileza. Baía do Peixe. Pode adiantar. Olha, Olha esse prédio é interessante porque de longe dessa foto você olha, só precisa de uma boa pintura. Mas se você aproximar, os pilares principais desse prédio, eles estão deteriorados, tá bem deteriorado. É Beira-Mar esse também? Não, esse não é Beira-Mar.
Isso daí... E é uma construção meio estranha, né? Você tem uma estrutura redonda. Não, é gótico. E você tem em cima sei lá, meio que uma entrada, parece uma igreja. É que cara. a ideia aí é uma arquitetura gótica, né? Mas é aquilo que se fala, né? Você nota aí embaixo, você já tá vendo ali os pilares. Imagina o que deve estar dando de infiltração aí. Interna aí E dentro. por que eu trouxe essa foto? Eu tenho experiência nos 2 países, em 2 continentes. Aqui, Brasil e na Europa, especificamente essa foto foi em Portugal. Nós temos um plano de inspeção e prevenção, né, muito, muito bacana. Nós temos normas técnicas que prevê reforma, de como deve ser feito todo o tratamento de fachada, periodicidade. Nós temos a 15575 que fala de parâmetros mínimos de qualidade dos empreendimentos. E lá não tem. Lá tem normas, sim, tem normas, mas não tem normas de manutenção, por exemplo. Lá não tem normas que prevê a manutenção de quanto em quanto tempo deve ser feitas. Caramba, mano. Nós aqui temos isso. Nós temos. E se existem essas normas lá, eu vasculhei, procurei, fui no LENEC, que é o Laboratório de Engenharia, Laboratório Nacional de Engenharia, e não vi nada nesse sentido. Pode passar, por gentileza. Isso é um condomínio. Olha aí. Nossa, lá, é aquele mesmo prédio, olha como tá. E esse é um pilar. As fissuras do pilar. Na foto dá para ver que eles já estavam a parte de baixo subindo, tava com problema. E o problema é que ninguém faz intervenção, isso vai ficar muito tempo até receber uma intervenção. No Brasil, isso já estaria recebendo intervenção, porque é grave. Isso aí ia mandar todo mundo sair e só volta quando você vê em casa, você vê na verdade assim, é que depende do estado, né? Sim. Você vê o caso das pontes que caiu agora, né? Isso foi informado várias vezes. Você tem ponte lá que o caminhão passa numa ponta, quando chega na outra, a ponta da ponte levanta. É uma estupidez. Pode passar por gente. Isso são fissuras, né? Lembrando que isso aí como que é o nome dessa massa aí? Monocapa. Monocapa, né? Isso. Que é onde põe nos prédios, né? E aí, o que acontece nesse caso? Tem a infiltração. Teve a infiltração, o aço entra no processo de eletrólise, corrosão, e ele expande. Quando o aço expande... Ele faz essa trinca. E abre muito mais fácil, porque você percebe que o recobrimento não é suficiente. Militão, tinha que ser no mínimo 30 milímetros, e aí dá menos de 30 milímetros de recobrimento. Uma pergunta, aquela foto anterior que você colocou lá mostrando a armação, ali seria como? Teria que cortar? Porque eu vi alguns tratamentos que o cara corta onde está zoado e faz Nesse caso aí. Como que é feito o tratamento disso? Primeiro eu tenho que definir a perda de massa desse aço. Quanto de área útil esse aço perdeu? Se ele perdeu uma área muito grande, eu tenho que tratar uma fração desse pilar. Eu não posso tratar um pilar inteiro. Eu não sei se você soube, em 2012, mais ou menos, 2012, caiu um prédio, caiu o interior de um prédio no centro de São Bernardo. Sim. Tá. Então, é o mesmo sistema daquele prédio. Você tem que tratar uma fração. Aí você tem que seccionar esse pilar em diversas partes, depois de calcular, por óbvio, e ir trocando e recuperando com grout essa fração, para que quando você... O cálculo me apresentou que eu tenho que dividir esse pilar em 18 partes. E tratar 18 partes por vez. Então, a cada 28 dias eu vou tratar uma parte. Então, é muito demorado. Muito demorado. Então, se eu fracionei isso em 18 partes, se o cálculo apresenta 18 partes, eu vou levar pelo menos 18 meses para tratar isso. Por isso que recuperação estrutural é muito caro. E quando aparece o ferrugem? Quando ele só está saindo ferrugem para fora? Tem que tratar. Você consegue, se ele está só saindo ferrugem, não perdeu a área de aço, você trata, você usa um material para fazer o tratamento anticorrosivo, tira a corrosão e recompõe a área com graus. Mas isso é quando você tem uma intervenção rápida. Se deixa avançar muito, igual vocês vão ver fotos aí que avançou demais. Aí tem que refazer tudo, né? Tem que tratar. Eu vejo em algumas casos de prédio que eles fazem uma caixa nova, uma ferragem nova e cobre a velha. Isso daí é só um elevador que... Ixi, mano. Problema que apareceu na minha vida aí. Pode... elevador antigo. Ó, esse caso é legal porque eu tive uma relação muito próxima nesse condomínio e me propus inclusive a prestar assessoria para eles a custo zero, né? E até o valor da... Esse é um pilar. Passa o próximo, por gentileza. Qual que é o problema desse prédio aí? O que deu muito problema nesse prédio?
Eu cheguei nesse prédio em janeiro de 2024 e me aproximei do síndico, por óbvio. Falei, olha, vamos resolver essas questões. Mas o síndico não queria resolver da forma correta. Ele queria fazer um puxadinho. Ele queria fazer bricolagem. E condomínio não se faz bricolagem, não se dá jeitinho em condomínio. O que eles estavam fazendo? Tirava isso e fechava com reboco. Reboco, argamassa. Reboco, argamassado comum. Não. Só que pilar eu não posso utilizar reboco argamassado comum. Eu tenho que usar grout. Eu tenho que fazer uma ponte de ligação. Vamos lá. Nesse caso, eu teria que tratar o aço. Se a seção do aço que perdeu foi muito grande, reforçar isso, passando com a área de trespasse de 50 centímetros para cima e 50 centímetros para baixo daquela área que eu vou trocar. Criar uma ponte de ligação, que é a ponte de ligação, a ponte de aderência, né? Ou eu uso produto químico, né, pré-definido que tem no mercado hoje, ou eu faço essa ponte de aderência com água. Eu tenho que deixar a água correndo nesse pilar 24 horas para que quando eu coloque o grout ele consiga aderir na estrutura existente. E é uma coisa que poucas pessoas fazem, elas não entendem a importância dessa ponte de aderência. Se eu chegar do jeito que está aí, jogar uma água e colocar grout, meu irmão, vai dar pau, vai dar problema de novo. Agora, quando eu crio uma ponte de aderência, não quero gastar dinheiro, não tenho dinheiro, cara, vou colocar uma mangueirinha aí, vou amarrar uma mangueira e vou deixar ela 24 horas correndo água. Isso vai hidratar a peça estrutural de maneira suficientemente bem para que quando eu criar uma caixaria e colocar o grout, ele vai aderir. Sim. E vai estar correto e acabou. E vamos para frente, o problema não tem mais. Só que neste caso, se ele puder passar, eu acho que tem mais uma foto muito interessante. Nossa. Essa infiltração tá vindo do solo. Tá vindo do solo. A capilaridade dela tá subindo. É por capilaridade. Ele vem do solo. E como eu identifiquei que vem do solo? Num dia de chuva muito forte, foi no período do verão mesmo aqui no Brasil, né? Quando acabou a chuva forte, eu desci correndo para ver. Então não tinha mais água vindo da chuva e a água estava saindo na lateral da caixa de pluvial. Sim. Tem a tubulação, né? Imagina a caixa de pluvial, 60 centímetros, a tubulação está aqui embaixo. A água saía no meio da caixa. Ou seja, esse solo está encharcado. Se esse solo está encharcado, essa água está saindo para onde? Está indo para todo lugar. Sim, né? Ele está absorvendo. Mas aí o síndico não queria resolver da maneira adequada, porque envolve custos. Sempre. Mas você gasta uma vez. E nesse caso é um caso muito simples de se resolver, porque o custo para reparar cada pilar, como eu ia prestar assessoria e emitir RT de graça, o custo para reparar cada pilar ia ser em torno de 150 a 200 reais. O custo extremamente baixo para fazer essa recuperação, porque o prédio, de maneira geral, a estrutura é boa. Porém, eu contabilizei 18 pilares que estavam aquilo, fora, né? estavam errados. É o querer gastar várias vezes e depois no final... Aí ele vai gastar para fazer um reboco argamassado de baixa qualidade, que não tem resistência nenhuma. Que vai abrir o bico. E vai fazer isso diversas vezes até ele entender que tem que fazer da forma correta. E qual que é o problema maior nesse condomínio especificamente? Que é um condomínio antigo, de 40 anos, onde os moradores estão lá. O mais novo morador que tinha lá era eu. Sim. Eu era o mais jovem que havia chegado lá. Então todo mundo apoiou a síndica e continuava fazendo mais barato, gastava 30 reais em vez de gastar 200. Então, assim, aí eu falei, olha, não consigo ajudar vocês mais, eu paro por aqui. Burrice. Isso aí não é brincadeira, não. Isso... Nossa Senhora! Nesse caso, além de todos os problemas elétricos que pode gerar... Eu não vou nem dizer ali o que será que ele fez errado, né? Meu Deus do céu. Como é que essa pessoa teve a ideia de cortar um pilar desse? É um gênio. Na verdade, não é um pilar, isso é uma viga. É uma viga e o gênio teve simplesmente a ideia de cortar essa viga. Por isso que a gente fala que vai passando o tempo, que nem lembra aquele prédio que caiu por conta de as manutenções não estavam sendo feitas, que foi em São Paulo, que quase matou um monte de gente. Pois, por óbvio. Então, sim, a mesma coisa. Começou desse jeito. O próprio eu vi que depois de uma reportagem anterior, depois que caiu, depois que tiraram o pessoal que estava soterrado, falou, porque o prédio estava deteriorando, as pessoas não estavam fazendo a manutenção e deixou. É a história do que o barato sai muito caro no final. Não, olha, esse caso essa foto para mim é um absurdo, porque eles cortaram mais de 50% da viga para colocar um portão, e poderia ter colocado diversos portões aí, sem essa intervenção na viga. Mas o serralheiro simplesmente achou por bem
E isso daí já tem 20 anos. E ninguém nunca achou problema nisso. Isso aqui nunca deu problema. Você é louco, perdeu o ponto de pico ali dele. A resistência. Só que se você olhar dentro das unidades, Com certeza tem rachadura. as unidades estão todas fissuradas. Tá. As unidades estão todas fissuradas. E porque esse é o mesmo prédio dos pilares anteriores. Ah, mas isso tá claro. As unidades estão fissuradas, ou seja, a manutenção tá largada. Não tem manutenção. Mas e o legal, né, Luciano, que essa foto é o retrato aí desse pilar aí. O pilar não, essa viga é o retrato do que é os condomínios daí. Das pessoas que acham que vamos fazer um puxadinho, como o Militão chama de bricolagem. Quebrou, né? Pra quê, cara? Não precisava quebrar isso. Você dimensionava o portão um pouquinho menor, porque não tem como você tirar isso tudo. E olha que eu tô reparando até na parte elétrica. Eu também, cara. Não olha Olha onde tá as fontes lá em cima, cara. Isso é uma vergonha. As pessoas só vão entender a importância de cada condomínio ter um responsável técnico, um profissional que acompanhe de perto todo o processo de manutenção e gestão condominial, porque o nosso papel dentro de um condomínio não é só ir lá, dar bom dia para morador e fazer a boa vizinhança. Não. O nosso papel é exatamente não permitir que o condomínio chegue nessa situação e a Defesa Civil bata na sua porta e fala, olha, vocês têm que sair de casa hoje, tá? Agora. E acabou, irmão. Porque assim, se é uma obra, por exemplo, uma obra pública, eu ia falar o nome de uma fornecedora, mas não devo. Se é uma obra pública que Ela tem responde. dinheiro público, eles vão arcar com hotel, Vai arcar com tudo. eles vão arcar Olha isso com aí. mudança. Você está respaldado, você está tranquilo. Tudo que você deixou lá, nós vamos... Pô, mas invadiram depois que esvaziou, que evacuamos, alguém invadiu e roubou. Cara, é responsabilidade da autarquia, da prefeitura, do órgão público. Agora, se é por erro do condomínio, meu amigo... Cada um pro seu lado. A prefeitura não quer saber, ela vai interditar, porque Exato. se as pessoas morrem ali, vai ter custo de bombeiro, hospital, ambulância, Sim. tratamento. Agora, ninguém morreu, vamos interditar, cada um vai se virar. Se vira. Então, por isso que é importante ter esse acompanhamento técnico durante toda a vida útil do condomínio para que não chegue nessa situação degradante. E nós batemos muito, né, Luciano, a história Tem das condomínios manutenções. piores, conforme for passando aí. Vamos ver a E próxima. eu posso dizer, Tem vídeo, então possa um vídeo. tem um vídeo. Vamos Eu tinha mandado mostrar um bastante vídeo. imagem. Tem outras imagens que eu enviei. É. Eu acho que você não enviou todas para eles. Vamos ver aqui na produção, olhar esse vídeo. Porque tem. A produção vai colocar lá o Militão. Mas olha lá, ó. Esse é o do vídeo que o Militão tinha falado. Sim. Não. Esse vídeo é para vocês verem que é ao pé da praia. É ao pé da praia. Olha, e que praia, hein? Essa é a Praia das Maçãs Olha. em Portugal. Essa é a Praia das Maçãs. Eu não mandei as fotos aqui do outro condomínio. Pera lá, deixa eu pegar aqui. Show. Eu tenho. Olha o tamanho dessa fissura, gente. Eu vou mandar para vocês aí umas outras fotos. Acho que é esse condomínio aqui que eu fiquei faltando de enviar, que é um condomínio bem interessante para vocês verem. E o que eu digo para vocês, 60% a 70% dos condomínios que eu visito hoje tem algum tipo de patologia. Sim, sim. Não, Eu imagino aqueles condomínios da década de 70 que tem aquele modelo de síndico que ele é centralizador e aí ele tem a razão e ele gosta de fazer, né, seguindo aqui o que o Militão fala, bricolagem, o que ele é o mais faz é isso. Né? E aí quando tem que resolver, vem uma conta absurdamente alta. Isso tudo justamente porque ele não fez o básico. A produção vai ajustar lá, o Militão mandou pra mim aqui, mandei pra produção, ela vai ajustar lá pra gente colocar no ar. Né? Infelizmente é muito comum isso em São Paulo, no Brasil. Antes né? da produção colocar, vamos falar do drone. Militão, e esse drone aí? Esse brinquedo. Isso é um brinquedo ou uma ferramenta? é os Pra mim dois. é brinquedo. Pra né? mim, que eu não entendo. Pra mim é os dois. Pra mim é os dois. Eu comecei a utilizar drone no meu trabalho em 2022. E o drone ele chegou muito mais como um brinquedo, não foi esse. Meu primeiro drone foi um anterior, que é um Mini 3 e tal. Esse é um Mavic 3, é um drone mais profissional, de 900 gramas aproximadamente. Ele tem autonomia de 40 minutos de voos e tal. É indispensável. Hoje em dia, para trabalhar, é indispensável porque, veja,
um condomínio de 20, 30 pavimentos. Se você vai fazer uma inspeção de fachada no 15º pavimento, porque o morador reclamou que tá com infiltração na fachada. Fala, olha, tá vindo umidade para minha casa, tá infiltração. No primeiro pavimento é muito fácil você observar isso, mas no 15º, no 16º andar, fica ruim para você ver, porque você tem que contratar um profissional habilitado, capacitado, na verdade, que tem treinamento em NR18 e NR35, para que ele possa fazer trabalho em altura. Você tem que gastar com equipamento de segurança para trabalho em altura, numa fase inicial, que alguém reclamou e você tem que visualizar. É numa fase muito inicial, muito precoce. Então você tem um custo muito elevado. Você tem que contratar uma cadeirinha para a pessoa descer ali e chegar no 15º andar e identificar a patologia, a fissura, a trinca, para entender, a partir dessa patologia, o que está gerando a infiltração. Então o drone ele elimina tudo isso, elimina todos esses custos e pronto, olha, 10 minutos você consegue fazer 1 milhão de fotos e vídeos e mapear tudo. Mapear e ter uma análise muito precisa e acertada a um custo muito reduzido e o principal, o risco de vida zero. Porque você não coloca ninguém em altura que pode ter uma carga de vento. Se der uma carga de vento, o drone cair, beleza. Temos um prejuízo material, não é barato, é um equipamento caro. Temos um prejuízo material, mas você não tem o custo de se perder uma vida porque teve uma carga de vento, que a corda arrebentou, rompeu. Sim. Apesar de ser necessário fazer uma inspeção prévia na situação das cordas. Mas acidentes acontecem. E estupidez acontece. Olha, peço desculpas, estupidez acontece. Tivemos um caso de um morador, não sei se vocês acompanharam, que simplesmente o prestador de serviço estava descendo no balancinho, fazendo manutenção. O cara cortou aquilo com a corda. Deu sorte ele cortou que ele com a corda de segurança. Ele cortou a corda que o prestador... Ele cortou a corda. Mas que cara mais idiota, velho. Isso pra mim é estupidez. Ele foi preso. E depois se matou na cadeia. Ele se matou na cadeia. Então, assim, com isso, eu aviso, por exemplo, pô, o Anderson me liga, Militão, faz uma inspeção no meu condomínio. Eu vou entender a sua demanda, vou entender o que você quer, te passo o meu orçamento. Sim. Né, vou lá, faço a inspeção. Mas antes de ir, eu peço as autorizações pro CENIPA, que isso aqui é pela agência de aviação, CENIPA não, é pra ANAC. Eu peço autorização pra ANAC, eu comunico a ANAC que eu vou sobrevoar naquele período, naquela área, então eu faço o pedido de voo, eles liberam o voo, aí eu vou lá. Antes de ir, peço para que o síndico, pô, Anderson, avisa os moradores que nesse período, nesse horário, nós vamos fazer imagens da fachada, fechem as janelas para que não invada a privacidade de ninguém, feche a cortina, porque a pessoa está ali trocando de roupa, não pode ser exposta de maneira nenhuma. É feito esse aviso e aí vamos lá, fazemos a filmagem, fazemos os vídeos e a qualidade é fantástica. Assim. E eu sei que você vai trocar ele, né? Você vai comprar um melhor que tem... Vou. Qual que é o outro que você falou? Qual que é a diferença? Esse é o Mavic 3 Classic, ele é um drone, apesar de profissional, hoje ele já está defasado para o nosso serviço, então já está encomendado, é um Mavic 4T. Esse 4T, ele é um drone termal e nós conseguimos mapear todos os pontos. Levanta ele, o Militão, para mostrar na câmera para o pessoal ver. Aqui. Essa câmera aqui, ó. Essa é a câmera principal, tem os sensores frontais, sensores traseiros, sensor superior, sensores na parte inferior, né? É um drone muito completo que eu utilizo para fazer. Mais para a esquerda para aparecer mais na câmera lá, ó. Ali, isso. Olha só. Então é um equipamento que eu uso para fazer inspeção de fachada, inspeção de telhado. É uma boa ferramenta, né? Telhado predial é muito mais fácil porque nós temos ali a área de barrilete, as escadas de acesso e tal. É horrível. Mas galpão, por exemplo, ontem atende muito bem. Ontem, inclusive, eu estava inspecionando um galpão de uma dessas grandes empresas aí de depósito, esses grandes depósitos de construção. A inspeção domingo, foi o dia que eu consegui a liberação e uso de drone para saber quais telhas e quantas telhas estão quebradas, porque o acesso é muito difícil. Para contratar uma plataforma articulada para colocar um cara lá em cima e fazer isso, tem que fazer uma linha de vida para ele andar lá em cima, plataforma articulada.
Então, o drone ele elimina tudo isso. Fizemos a contagem, tinha 32 telhas de ferro, essas telhas de zinco já estavam enferrujadas. Então, 32 telhas, já passei para o cliente. Agora ele contrata a plataforma, mas só para trocar a telha. Ele não precisa contratar 2 vezes e ter o custo 2 vezes. Uma plataforma hoje custa 16, 18 mil para você usá-la por uma semana. Eu te cortei, você estava falando que você estava pegando um outro. Qual que era? O que tem no outro que esse não Termal, tem? né? Tá, o outro é um drone termal, é um Mavic 4, ele é super atualizado, ele foi lançado agora. Ele tem inteligência artificial também, igual esse, para fazer voos. E o principal uso é a câmera térmica, que eu consigo tirar a foto da fachada, depois coloco todas essas imagens no sistema, ele me dá um mapeamento de todas as trincas, fissuras, rachaduras. Sim, isso é muito e os pontos de infiltração na fachada. Então nós entregamos um relatório muito mais completo e a manutenção ela é muito mais precisa. A hora do condomínio entrar com a intervenção é muito mais preciso. Ele já vai estar mapeado exatamente onde está. Exatamente. Então é um drone que já está encomendado aí, em breve chega para compor o time, porque aqui é um amigo, um parceiro, funcionário. Imagina, hein? É indispensável. É um funcionário ótimo. Tá vendo, pessoal? Quem quiser contratar o Militão da Colabora, ele vai deixar aqui o contato. E já tem na camiseta dele ali, Colabora, que é DDD 11 94887 7150, tá? A gente vai colocar aqui para vocês outros meios para que você possa procurar encontrar o Militão. E tem aqui na nossa time também, né, Anderson? Sim, quando a gente sim. quiser colocar aí o Militão, vocês podem procurar ele aí para poder estar fazendo a vistoria, a liberação de documento, contratar para RT e assim vai. Militão, vamos seguir com as fotos, né, que você mandou. A produção já deixou pronta aí pra gente. Aí, ó. Uau! Esse prédio é fantástico. Assim, tô apaixonado por esse prédio. Eu tô vendo que ele é fantástico. Eu nunca vi assim uma coisa tão ruim, né? Se você olhar a viga, os caras, ao invés de tratar e recompor a viga, eles pintaram o vergalhão. Tá? O aço ele foi pintado ali. Não sei se vocês conseguem tô vendo, na parte superior. Tá? Não, fora que ele comeu parte do pilar, né? Para colocar a tubulação. Você vê que ele embaixo ele começa numa espessura, vai subindo, vai afunilando. Exato. A carga de resistência desse aí. Eu falo para você, as pessoas brincam com obra aqui no Brasil. Eu vou dizer para vocês assim, o período que eu tive na Europa a trabalho, uma das coisas que eu senti muita falta foi a chuva. E é por isso que eu gosto tanto desse prédio. Porque quando eu tô no subsolo, eu consigo tomar banho de chuva no subsolo. Não deveria ocorrer, tá? Não deveria. Não deveria ocorrer. Mas é bacana, assim. Eu acho que nas fotos vai aparecer o piso molhado, olha só. Nossa e essa foto é interessante porque além do piso estar molhado, isso é chuva, tá? Isso é chuva. Vocês podem observar esse pilar metálico aí que foi colocado como um provisório. Um provisório permanente. E ele nunca mais vai sair daí, no meu entendimento. Por quê? Porque eles não estão cuidando da manutenção disso daí. Não. Na verdade é ele que está fazendo, porque pelo que está para vendo na foto, essa viga aí, ela está sendo tratada, não vamos saber. Mas pelo menos aí ela já faz parte da estrutura. Ela já é da estrutura, meu amigo, ela não sai, irmão. Ela tá colapsando aí, por isso que eles colocaram isso aí. Exatamente. Não, essa parte do prédio está colapsando, chove aí embaixo em todo lugar. Tem vagas interditadas, inclusive. Mas me diz uma coisa, então, esse prédio aí tem o quê? Pelo jeito deve ter mais de 20 anos. Tem. Olha mas aí que tá, o Anderson. Ele tem mais de 20 anos. Mas uma estrutura... ela é projetada para pelo menos 50 anos. Pelo menos 50 anos. E se é feita a manutenção adequada... Dura muito. Dura o resto da vida. Porque o concreto em si é um material que não vai reagir com outras coisas. Ele é muito... Ele não altera, não oscila. Ele tem seu comportamento estático. E a dureza do concreto, ela aumenta ao longo do tempo. Por exemplo, eu tenho um concreto de 30 MPa lançado hoje. Eu lancei ele hoje para 30 MPa. Com 28 dias, quando eu fizer os rompimentos, os testes em laboratório, ele tem que me dar 30 MPa no mínimo. Ele pode me dar 32. Se ele me dar 29, eu tenho que ver tem algum erro na minha dosagem, no meu lançamento, na minha produção, na minha usina deu algum erro. Esse concreto que eu lancei hoje, 2025, com 30 MPa, com 50 anos, ele não vai estar mais com 30 MPa. Se eu tirar um corpo de prova,
ele vai estar com 35, 40 mil PA. Ele vai aumentar 33, 35, em 50 anos ele vai aumentar. Isso, os estudos mostram que a dureza do concreto ele só aumenta. Então o concreto ele não perde resistência ao longo do tempo. Ao contrário de nós que vamos envelhecendo, o concreto ele só vai ficando mais resistente. Então esse prédio ele chegou nesse ponto, falta de manutenção. Que é o desenho mais claro que tem de tudo, né? E por quê? E por que isso acontece? Como eu disse inicialmente, só o estado de São Paulo tem mais de 4 milhões de prédios. O síndico, deveria ter uma lei, no meu entendimento, deveria ter uma lei que todo síndico todo prédio tem, além do síndico, um responsável técnico que vai acompanhar esse prédio ao longo da sua vida útil. Durante todo o período. Até o momento que, olha, agora vamos vender todas as unidades, esse prédio vai ser demolido e vai fazer um novo. Militão, isso é o mínimo que deveria acontecer. Não, mas sabe qual é o pior? Está na convenção que ele é obrigado a efetuar... que ele é obrigado a efetuar as manutenções, a zelar. Já existe a obrigação. Só que ele não faz. Exatamente. E na minha opinião, né, Luciano? Para mim, ele não tem que responder só economicamente, ele tem que responder civil e criminal. Tem que ser, na minha visão, o cara que deixa chegar nessa situação, o cara tem que ir pra cadeia. Por que ele tem que ir pra cadeia? Porque esse condomínio especificamente são 3 torres, tem por volta aí de uns 300 apartamentos. Imagina você impactar a vida de 300 famílias por ingerência, sim, por falta de conhecimento e por uma coisa muito simples. Que eu carrego pra mim, tá? Eu não sei tudo, não sei todas as normas. Isso. Eu sou um cara muito transparente. Eu não sei tudo, não sei todas as normas. Isso aí o Militão deu uma aumentada lá, porque ela tava maior, ampliada. É onde tá o pilar cortado lá. Tudo. Mas... Esse é onde a viga tá pintada. Mas é uma brincadeira pintar a viga, gente. Não, isso não se faz. Olha isso, olha que espetáculo. Não, isso é maravilhoso, né? Esse pilar tá mal. Coloca peso nesse prédio aí pra você ver o que acontece com esse pilar. Esse pilar tá mal, esse pilar vai colar. Isso daí, se eles não teve essa intervenção, já foi passado pro sítio, daí tem que receber uma intervenção urgente, porque não é brincadeira. Chove no subsolo. E agora, porque como eu comentei, então eu vi umas questões de pilar assim tratando. Eu já vi pilar que está com ferragem aparente em prédio velho. Eu vi o engenheiro dando a indicação para construir uma estrutura na volta e encher um pilar, deixar ele mais grosso. Isso é o correto? Não sei se eu fiz entender. Não, claro que sim, fez eu entender, foi perfeito sua colocação. Depende muito da necessidade. É correto? É. É adequado? Não. Esse caso é um subsolo. Se eu faço isso, quantas vagas de garagem eu perco? E como eu vou remanejar essas vagas de garagem? Então, o mais adequado e o mais correto, cara, eu não sei tudo. Primeira coisa, assumir que eu não sei tudo. Como síndico, eu não sei tudo. Como engenheiro, eu não sei tudo. Como padeiro, eu não sei fazer todos os pães. Chama alguém que sabe para te auxiliar. Cria-se um guarda-chuva. O síndico não sabe tudo. Cria-se um guarda-chuva. Fala, ó, tem um engenheiro aqui. Eu não sei. Mas o engenheiro sabe, ele tem que... Um especialista trazer para ser um especialista em estrutura. Traz um técnico pro seu time e fala, olha, como que a gente vai trabalhar para cuidar disso? Sim. Porque neste caso, por exemplo, para eu fazer isso em cada pilar, eu vou perder umas 10 vagas. Irmão. Sim. Eu vou perder umas 10, 20 vagas. E o que eu faço com esse pessoal depois? Onde vai guardar esses carros? O condomínio vai eternamente pagar o estacionamento para esse pessoal, vai comprar as vagas deles... vai indenizá-los e tudo vai custar muita grana. Qual que é o correto, o mais adequado? Chama alguém pro seu time, fala, vamos trabalhar junto. O que a gente faz aqui para evitar? Vamos corrigir isso, vamos evitar ter esse dano. 4 milhões de condomínios no estado de São Paulo, 60%, 70% tá assim. Sim. Porque eu visito condomínios diariamente e 90% dos que eu visito estão assim. Então eu estimo aí que 70% está precário. Militão, antes da gente entrar num outro assunto rápido, que o nosso tempo está curto, né, que é muita coisa, eu peguei um vídeo, coloquei lá para falar do drone térmico, mandei. Olha lá, ó. Esse... É mais ou menos nesse sentido aí que seria. Só que esse é para a área de plantio. Área né? de plantio. Esse está sendo utilizado na agricultura. Sim, olha lá. Ó. Mas ele está mapeando. Ele tudo, faz o né? mapeamento do local, tudo. Olha lá, ó.
Tá vendo? O que ele é usado, olha lá. Esse é o Matrice, é o drone que eu vou pegar. Ou esse ou o 4T tá para chegar. Esse aí também é o bom, é o 3. Que ele tem a imagem, você vai selecionar. Isso é legal, né? Assim, é tecnologia. Não, né? sim. Hoje, muita tecnologia. Hoje é assim, ó. Sabe o que eu falo? É um depois desse que tá chegando, é o 4T. Sim. Esse é o 3 e tá chegando o 4 para nós. Militão, sabe o que eu sempre falo aqui? Eu falo para as pessoas que a gente não está perdendo espaço, a gente está ganhando conhecimento. E agilidade. E é que as pessoas não buscam esse conhecimento. As pessoas vão supor, hoje não tem mais o cara descendo de cadeirinha na fachada. Não, tem sim. Vai continuar tendo. O que vai facilitar é que tem situações que não vai precisar dele fazer. Sim. Você entendeu? Porque você elimina, desculpa te interromper, porque você elimina diversos riscos. Sim. Põe um cara na cadeirinha, no balancinho para descer aquilo ali, se eu tenho um drone que vai lá, a custo, pronto, eu tenho, claro que tem seu custo, é uma ferramenta de trabalho cara, mas quanto custa uma vida? Sim, não tem preço. Você não consegue pagar, meu. Cara, isso é muito bom, mas agora eu vou entrar no assunto rápido, que eu quero o Militão comentando esse assunto, porque é um assunto de extrema importância para nós e para todos que estão nos assistindo. Militão, esses dias atrás a gente andou conversando pelo telefone, falando sobre documentação, RT, né, principalmente de reforma e manutenção do condomínio. E a gente tem um problema muito grande quando a construtora vai reformar uma solicitação de garantia e ela não traz esse documento. Ela não seria obrigada a fazer isso? Claro que sim. Porque como que eu vou comprovar? Pronto. Ela construiu e ela emitiu as RTs iniciais. E agora ela vai fazer a manutenção. Como que eu vou comprovar que a manutenção foi feita de forma adequada, acompanhada por um profissional habilitado conforme previsto no CREA e nas normas técnicas da BNT e até mesmo BR. no manual que ela expõe para o condomínio. Exatamente. Eu preciso comprovar. Olha, tem um técnico responsável que acompanha e isso está sendo feito da forma adequada. Tudo dentro do condomínio tem que ter RT, tudo. Porque assim, não é uma casa que eu faço ao meu bel prazer, porque a casa, se eu tenho um problema no meu sobrado, o problema ele é só meu. Pô, vai ter que interditar a minha casa. Beleza, eu saio com minha família, é responsabilidade minha. No condomínio não, impacta a vida de outras pessoas. Eu tenho um condomínio o maior condomínio de São Paulo, do estado, fica em Pirituba, tem ali quase 3 mil apartamentos. Imagina eu impactar a vida de 3 mil pessoas, porque eu não emiti um RT, mesmo sendo construtora, eu coloquei o seu Zé. Porque na construtora também tem o seu Zé, aquele cara que faz há 30 anos, que já é de confiança, que o engenheiro também já conhece. Não, pô, o cara manja tudo. Todos os nos últimos 30 anos, todos os empreendimentos ele foi lá cuidar. Tá, e ele não erra. Por isso que ele tem que seguir, tem que ter um memorial descritivo, dizendo o que eles vão fazer. Tem que ter um RT, e aí, o número dessa RT tem que estar no memorial descritivo, dizendo, olha, nós vamos fazer isso, com todas as etapas do que vai ser feito. Essa RT tem que ser recolhida, as taxas, tem que estar registrada no CREA e tem que ser entregue para o condomínio. É o mais adequado, é o correto a ser feito. Que é o que não acontece. Não vai acontecer. E assim, dou a dica para os síndicos aí, começa a pegar pesado, porque isso vai impactar também. Né? Mas tem que ter uma explicação lógica por que elas não dão. Porque a partir do momento que ela executou e tem a documentação, obrigatoriamente, pimba, começa uma nova garantia. Exato, é o que eu ia dizer Ele agora. não vai dar justamente porque tô te fazendo um favor. Por isso que eu vou trazer o Celso aqui pra gente poder falar direito do consumidor. Você renova sua garantia. Olha, eu tenho, se eu comprar vamos lá, vamos falar de maneira que as pessoas que estão em casa nos ouvindo entendam. Eu compro um tênis novo, esse tênis rasgou com 15 dias. Quando eu troco o meu tênis, eles me dão um novo, eu não tenho só 15 dias de garantia, eu tenho 30. Sim. Eu tenho 30 dias de garantia, porque é um novo produto, pô. Se ele não rasgar em 15 dias, então perdi minha garantia. Não, é exatamente isso. Eles não emitem essa documentação porque zera ali, começa a contar de novo a garantia do período executado. Mas é o que eu falo pra você, às vezes eu tava vendo, eu sempre vejo algumas reportagens, falo do Celso, que ele foi convidado e topou, tá aqui, é só agenda, né? E eu vejo que aqui no Brasil as pessoas não querem fazer isso porque isso é ruim para elas, porque a gente não sabe o que você está comprando e vendendo. E eu tive uma situação nesse sentido, não foi nem com construtora, foi com carro. De você comprar um carro e o carro você tem uma garantia de 3 anos
e aí você tem um problema no motor logo nos 3 primeiros meses, o carro pifar o motor, e o cara fala pra você, não, a gente vai fazer o motor. Não, cara, pela garantia você tem que me dar outro zero. Eu não vou aceitar um motor mexido já. Porque na hora que eu vou ver... quando você compra uma coisa zero, na hora que você já tira ele da loja, 10 mil você já perdeu. Já deprecia automático. É automático. E o apartamento, ele é assim, ele valoriza quando você faz todos esses trâmites legais. Sim, você entendeu? sim. E quando você não apresenta isso, mesmo que ele esteja valorizado, é uma coisa que você fala, pô, cara, você é louco. A construtora fez de qualquer jeito, qualquer coisa que ela mexeu aqui. Você Olha, vou lhe dizer uma coisa que as pessoas perdem muita garantia porque elas não leem. Revestimento de casa, revestimento de apartamento. Por um detalhe muito simples. Lá está dizendo assim, no manual, quando eles entregam, fazer a manutenção do rejunte a cada 6 meses ou a cada 1 ano, agora não lembro de cabeça. Mas está previsionado. Aí quando tem qualquer problema, você acionou judicialmente. Deu 1 ano e 1 mês, caiu aquilo ali, porque eles executaram errado. Você vai acioná-los e fala, mas você fez a manutenção? Não fiz. Por que você não fez? Não sabia, meu amigo. Perdeu. É isso. Então, ou assim, quando comprar a unidade, né? Vistoriar a unidade, levar alguém para vistoriar, perguntar. Eu, graças a Deus, Militão, com as informações aqui, trabalhando conjunto com a Colabora, eu tive o prazer de poder ajudar muito morador com isso. Sim. De ter essas informações comigo e repassar elas. Fosse comprar um apartamento. E até mesmo quando já o empreendimento foi entregue. Porque a construtora tem uma coisa que é... Eu vou falar para você que eu não acho legal. Se o empreendimento tá com você, a garantia se estende. Você, a construtora, está vendendo um empreendimento que está com você. Então você vai dar garantia de 5 anos para ela, você vai dar garantia de 3 anos do revestimento, não importa, você vai ter que olhar. Você tá vendo? Ela pegou agora, a garantia dela é a mesma que é para todo mundo. Claro que sim, ela Você acabou entendeu? de comprar, o imóvel é novo. Então. Sim. O imóvel é novo. Agora, um dos serviços que nós fazemos na Colabora, nós fazemos diversos serviços. Desde legalização de imóveis, a essa assessoria condominial. Um serviço que nós fazemos e é fundamental que todos façam, contratem um profissional para fazer, se quiser entrar em contato conosco, fique à vontade, é recebimento de chaves. Porque é um bem durável. E as pessoas são... É bom você comprar, adquirir sua casa própria, é o sonho de todo brasileiro. Na Europa é menos, mas no Brasil é o sonho do brasileiro ter sua casa própria. Então ela assina que está recebendo aquele apartamento sem uma base, um parâmetro técnico para dizer se aquele apartamento está adequado ou não. Eu recebo todos os dias no meu e-mail solicitação de liberação de reforma por revestimento de parede que está caindo e o cara está sem grana, tem que comprar material escolar, tem que pagar o IPVA e ele tem que reformar a cozinha, tem que reformar o banheiro porque o azulejo está caindo da parede. Problemas que seriam perceptíveis se um profissional fizesse a vistoria de recebimento de chaves. Antes de receber a chave da construtora, leva um profissional. Ele vai fazer a inspeção, vai emitir um laudo, vai emitir um parecer e vai dizer, olha, aqui você tem pisoco, aqui seu revestimento está correto. Você consegue pegar tudo isso. E a pessoa que está comprando um apartamento, ela não tem esse entendimento. Às vezes, vou dizer pela minha esposa é médica esteticista. Você entendeu? Ela tem esse conhecimento porque, por óbvio, ela acaba absorvendo isso, enche o saco. E eu falo de engenharia todos os dias dentro de casa, em qualquer lugar que eu vou. Então ela acaba tendo. Mas as pessoas não têm essa noção de que tem que fazer uma vistoria técnica para recebimento das chaves. Se você só assinar... Porque tem garantia que acaba no momento que você assina. Por exemplo, louças e metais, você assinou o recebimento de chave, acabou sua garantia. Entende? Então... E as pessoas não sabem, tem garantias que acabam na hora. Tem garantias que acabam com 30 dias, 60 dias, 180 dias, 1 ano, 3 anos, 5 anos. Mas louças e metais assinou o recebimento de chave. Que tem coisas que tá tão escondidas que nós mostramos aqui algumas edições anteriores. De um apartamento, você lembra, Luciano? Que estava fechado 4 anos, venderam. E aí tá lá a moça lá lavando o apartamento. Aí, Vitão, a mulher de baixo desesperada porque tava alagando. Quando foi abrir, quem é que fez toda a tubulação para a construtora esqueceu só de conectar o ralo no shaft. Deixou bacana. O ralo lá, lá existia. Mas não tem o tubo de ligação. Não tem o tubo de ligação.
E aí a pessoa reclamou, mas olha, nunca aconteceu. Olha, ele tava fechado. E não vai Nossa, acontecer. essa semana não, por esses dias, foi ontem pra hoje, da MRV. Colocaram lá, o cara fez um vídeo você viu isso aí? Tá correndo Tá isso. correndo esse vídeo aí. Colocaram um vídeo lá que o retorno da água lá do tanque tava voltando no apartamento da Tava mulher. voltando. Tava alagou. Vomitando dentro do apartamento. Então, isso é... Com certeza, isso aí, em vez de terem instalado um Y, colocaram um T. Né? Pois. Com certeza. Então, assim, se as pessoas, ao invés de procurar o pai ou a mãe, procurar o padeiro, o seu Zé, na hora que vai comprar um apartamento, procura um engenheiro, peça Que é o orientação. seu sonho, né? Porque é uma coisa que você vai ficar ali pelo menos 10 anos, 20 anos. É difícil a pessoa comprar um apartamento novo e ela vender Em com pouco 2, 3 tempo. anos. Ela vai ficar ali muito tempo porque está financiado. Então, vai receber as chaves da mão da construtora, entre em contato com a empresa especializada, faz um laudo de recebimento de chaves, pede prazo, fala, olha, eu preciso de um dia para fazer a vistoria e depois eu lhe digo. Porque por mais que vamos emitir um laudo, nós já dizemos de imediato, olha, tem esse problema Sim. que eles precisam corrigir. Né? Nós levamos câmera térmica, a câmera térmica dá para tirar foto e identificar piso oco, revestimento oco. Sim. Né? Então, uma pessoa que está comprando um apartamento, ela não vai ter uma câmera térmica. Custa R$4.000 uma Sim, câmera sim. térmica. Se você não usa, você não vai Ela comprar não vai, isso. ela não Meu, a vai. conversa tá muito boa. Eu sei que a gente tem que terminar, mas eu tenho que pôr esse vídeo. Militão, Diz lá, vamos tá no lá. ponto. Dá uma olhada pra você Vamos ver. lá. Olha aí. Pô, que legal, hein? Que espetacular. Bonita, né? A espuma. Isso aí, a instaladora que fez a tubulação, E o apartamento é novo. É, novo. novinho. Olha lá, ó. E a espuma? É a máquina. Espuma. Pô, que bacana, hein? Olha lá, ó. Tem que colocar. Que legal. Voltando pela tubulação de circulação, né? Nem do ralo. Não, isso aí é aquilo, porque em geral tem que ser Y. Aí o cara corre, bota lá, é o que eu tenho. Todos estamos sujeitos a falhar e é da natureza humana nós falharmos e cometemos erros. Entretanto, nós como consumidores temos que trabalhar para mitigar esses erros e não pagar por eles. Porque numa vistoria, se faz uma vistoria de inspeção, consegue pegar muita coisa. Nossa, cara, imagina a pessoa como que ela não deve estar ali. Isso é É triste. desesperador, triste. A gente deseja sorte para a pessoa que está nesse empreendimento aí, que ela consiga e que a consultora tenha um pouco de senso e resolva, né? Que é o que a gente sempre espera. Militão, queria agradecer você pela presença. A gente vai querer você mais vezes aqui participando, colocando aqui Estou à disposição. as situações do condomínio, explicando. A gente tem até um programa chamado A Hora do Pau, que a gente coloca um monte de vídeo aí de obra, cara, que eu Senta acho. porrada. Senta porrada. A gente coloca até os negros que contrata aí dormindo pra fora aí do prédio. Tem bastante Tem bastante coisa, a gente comenta coisas importantes aí e você é uma delas que teria a condição de comentar, principalmente porque a gente colocou de foto aqui reforma, situação que não é corriqueira, que a gente não espera, que está se tornando isso, né, corriqueira. As pessoas, olha, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e as pessoas, nesse segmento do que você disse, as pessoas confundem o que é comum com o que é normal. Muitas coisas estão se tornando normais porque está muito comum acontecer, principalmente nessa área de condomínio, de execução de obra. Muitos erros estão se tornando normais, mas não deveria ser normal. Não deveria ser normal. Acabou que não passou, mas enfim, numa próxima nós podemos exibir. Não é comum, não é normal você realizar seu sonho de ter sua casa própria, chegar em casa e ter sua casa interditada. Falar, olha, você não pode entrar. Sim. Né? Isso não é normal. Não é normal. É que se tornou comum porque tem muitos prédios sendo interditados. Temos diversos casos. Por exemplo, tivemos na Praia Grande, um gênio teve a ideia de colocar 30 toneladas de água A gente falou disso aqui. nós falamos. no topo de um condomínio, de um apartamento. E ele desceu.
E as vigas começaram a sofrer esmagamento, colapsar, e não aconteceria diferente, ele não foi dimensionado para isso. Né? Tá faltando água, você pode processar a construtora porque ela não fez um dimensionamento adequado, que tem todo um cálculo de quanto de água cada pessoa consome. Então você faz todo um cálculo, então olha, eu tenho que ter um reservatório de tantos litros de água para atender esse condomínio por 2, 3 dias. Pô, diversas situações. E aí você simplesmente tem que sair da sua casa. Isso é comum, pode ser comum, mas não pode ser normal. Não podemos normalizar. Temos que zelar pela boa engenharia. E o pior é que esse prédio vai ganhar aquele carimbo eterno e o preço dele... Não, já era. Vai desvalorizar. Vai desvalorizar. Eu não compraria. De maneira nenhuma. A desvalorização vem a cavalo. Sim. Por isso que a gente sempre coloca aqui em questão para as pessoas que não têm esse entendimento, aprendam, trazendo tanto você como outros profissionais aí que estão na área para poder mitigar essas situações e mostrar para o morador que tudo tem jeito, mas antecipadamente. Fora disso, aí a situação é pior, é mais agravante. Não que o serviço que vocês prestam é fundamental para a sociedade hoje. Vocês prestam um serviço essencial, que é aproximar a situação, os técnicos dos moradores, de quem realmente precisa. Porque as pessoas cometem erros muitas vezes por falta de informação e porque tem vergonha de perguntar, mas agora tem um Questão Cash que eles podem ir no YouTube ou em Questão Cash, tal situação, certeza que vocês falam de tudo. Pode mandar as dúvidas também, olha, já me envolvendo aqui no programa. Manda as dúvidas que a gente esclarece aqui. A gente traz até cantor sertanejo aí, as irmãos Galvão. Militão, obrigado, cara. Eu agradeço demais a sua visita. Queria agradecer também a nossa audiência do Em Questão Cash. Agradecer você que tem assistido, que tem compartilhado, que tem curtido e apertado o sininho. Muito obrigado. Obrigado você que tem comentado lá no Em Questão Cash. Eu agradeço demais a audiência que o Em Questão chegou. E você que está nos assistindo, que não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe, aperte o sininho para novos conteúdos do Em Questão Cash. Queria agradecer aos nossos apoiadores, a G5M, a LTS Síndicos, o Mix Baratinho, Kit Gás Brasil, Casa de Bomba São Paulo, a OA Solution e a Estação 80, que a gente sempre passa o videozinho dela de abertura, que é uma casa de show que fica em Mauá, na Avenida Portugal, número 80. É pra família toda, cara. Pagode, sertanejo, funk, o que você quiser curtir tem lá. E bebida e comida, show de bola, barata ali, que você pode, né, degustar, se divertir. A gente vai ficar aí com a dupla do momento, Enzo e Murilo, tá? E pra quem quiser aí os serviços da Colabora, a gente vai deixar aí na time aí o endereço, o e-mail e o telefone do Militão, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até próximo episódio aí, do Em Questão. Tchau. Obrigado. O que eu te fiz? Eu não quero mais. Faz como você quiser. Acabou então. Todo mundo já teve um amor que não foi pra frente, mas que passou raspando de ser pra sempre. Não sei se foi a pouca idade, não sei. Talvez a imaturidade, talvez. Você pode ter alguém que te merece, eu posso ter alguém que me complete, mas tem gente que a gente não esquece. As pessoas casam, separam. Os cabelos pretos se vão e os brancos aparecem, e a saudade não envelhece. Eu já fui de balada, de casa, já fui o que sai, o que pega, o que sofre, o que bebe, e a saudade não envelhece. Não envelhece. Não sei se foi a pouca idade, não sei. Talvez a imaturidade, talvez. Você pode ter alguém que te merece, eu posso ter alguém que me complete, mas tem gente que a gente não esquece. As pessoas casam, separam.
Os cabelos pretos se vão e os brancos aparecem, e a saudade não envelhece. Eu já fui de balada, de casa, já fui o que sai, o que pega, o que sofre, o que bebe, e a saudade não envelhece, não envelhece. E a saudade não envelhece. Não envelhece.